liturgia de hoje, 34º domingo do tempo comum, a igreja no mundo inteiro celebra a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. É uma solenidade relativamente nova, instituída pelo Papa Pio XI em 1925 e depois, a partir do Concílio Vaticano II, instituída sempre no último domingo do ano litúrgico. Serve para encerrar o ano litúrgico em preparação para o ano novo litúrgico que se aproxima a partir do próximo final de semana. O que é o ano litúrgico, para a gente poder entender? O ano litúrgico é o período que vai do primeiro domingo do advento de um ano até o 34º domingo do tempo comum, ou domingo da solenidade de Cristo Rei, comemorado hoje, do ano seguinte. É o espaço de um ano em que a igreja apresenta a vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, apresenta Jesus Cristo, os seus milagres, os seus acontecimentos, a vida pública do Mestre, e apresenta para cada um de nós, para que nós possamos conhecer melhor quem é esse Deus, para que nós possamos conhecer melhor quem é Jesus Cristo, e a partir desse momento, apaixonarmos por esse Mestre, por esse Senhor da vida, e a partir daquele momento, tentarmos, apesar das nossas limitações, seguirmos os seus passos. Essa é a maneira pela qual a igreja, sabiamente, nos propõe Cristo durante um ano inteiro através da liturgia das missas. Esse ano litúrgico começa com o advento, que nós começaremos a partir do domingo que vem, em preparação para o Natal. Já estamos nos preparando para o Natal praticamente, e depois passa tempo comum, Quaresma, Páscoa, enfim, todas as solenidades do ano que deve ter em apresentação do nosso Senhor Jesus Cristo. É um convite. A igreja, assim como Deus, nunca impõe nada, ela sempre propõe. É uma proposta. É uma proposta que cabe a cada um de nós, como cristãos, como batizados, a seguir os passos do Mestre. Portanto, hoje é o encerramento desse ano litúrgico. Encerramos com a coroação de Cristo, Rei do Universo. É uma ideia muito interessante, muito bonita e muito sábia da igreja, em intitular Jesus Cristo, o Rei do Universo. Por quê? A ideia de realeza. Muitas vezes nós temos a ideia de realeza como um poder econômico, como um poder político, mas nós nos esquecemos o que de fato é ser rei, o que de fato é ter a realeza. Do ponto de vista teológico, ser rei nada mais é do que uma característica de nós batizados. Todos nós temos essa proposta de sermos reis. Ser rei, ser profeta e ser sacerdote. Tudo isso é uma característica do batizado. Ser rei nada mais é do que aquele que serve. Ser rei é aquele que se coloca à disposição do próximo. A realeza de nosso Senhor Jesus Cristo difere de qualquer tipo de realeza proposta pelo ser humano. A realeza do ser humano é baseada no poder político. A realeza do Mestre é baseada no amor. Muitas vezes a realeza do ser humano é baseada na mentira. A realeza de Jesus Cristo é baseada na verdade. Esse foi o motivo pelo qual Pôncio Pilatos, esse interrogatório dele, que nós temos aqui no Evangelho de hoje, fica intrigado. Os judeus apresentaram Cristo para ser julgado. Pôncio Pilatos interroga o Cristo. Só que ele não consegue tirar do Cristo nenhum crime. Não consegue tirar do Cristo nenhum infringimento de lei. Por quê? Porque ele não vê crime nenhum naquele homem. Aí ele começa a interrogar o Cristo e começa a falar: dizem que você é rei dos judeus. E o Cristo responde: tu dizes que eu sou rei, que o meu reino não é desse mundo, o meu reino é do mundo da vida eterna. Isso quebra toda a estrutura de pensamento de Pilatos e dos seres humanos que nós estamos acostumados. O reino de Deus é algo que deve existir dentro de cada um de nós. Começa dentro da nossa individualidade. Começa dentro do contato nosso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Começa com o nosso batizado. Começa com o nosso conhecimento ao longo da nossa vida com Jesus Cristo. O nosso conhecimento com as coisas da fé, as coisas da igreja. E nós vamos aprimorando. Nós vamos crescendo. E a partir do momento que nós vamos nos amadurecendo na fé,
A partir do momento que nós vamos ter esse contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, esse amor vai crescendo. Não o amor surgido de nós mesmos, mas sim o amor fruto do reflexo do amor de Deus por cada um de nós. Deus ama cada um de nós e ama o próximo. E nós somos convidados a refletir esse amor na vida nossa e na vida do próximo. E a partir do momento que o Pôncio Pilatos começa a perguntar para Cristo o que é a verdade, como que é o seu reino, o Cristo começa a falar: meu reino não é desse mundo, eu não tenho soldados, eu não tenho nada, nenhuma estrutura que vocês têm aqui. Por quê? Porque a proposta dele é diferente. Tanto é diferente a proposta do Cristo, que todos os reinos mundanos caíram. E o único reino que existe e existirá até a parousia, até a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é o reino de Deus. Tanto que nós estamos falando e celebrando Cristo até hoje. E ninguém fala mais dos impérios que passaram, viraram história. E Cristo não virou história, Cristo é realidade. Tanto que celebramos ele hoje. Por quê? Porque a proposta tem que ser diferente. O trono do Rei Cristo, o trono do Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre, foi uma cruz. Aqui está a grande questão. As pessoas nos dias de hoje, muitas vezes, preferem pegar o Cristo ressuscitado e esquecem do Cristo crucificado. Esse é o grande erro, muitas vezes, que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós esquecemos do Cristo que passou pelo Calvário, do Cristo que passou por esse julgamento injusto, do Cristo que passou por uma morte cruenta na cruz, uma coroa de espinhos, porque foi zombado, porque era tido como o rei dos judeus, e pegamos apenas o Cristo glorioso. Tudo faz parte de Jesus Cristo, tudo faz parte do cristianismo. Um cristianismo sem cruz é um cristianismo pela metade, é um cristianismo que não se sustenta. Nós só damos sentido às vicissitudes da vida, às dificuldades da nossa vida, a partir do momento que nós olhamos as dificuldades sobre a ótica de Cristo na cruz. A partir do momento que nós olhamos que o Mestre passou por esse mundo por uma cruz. Todo o poder do Cristo veio de uma cruz. O trono desse rei foi de uma cruz. Somos masoquistas? Gostamos da cruz pela cruz? De modo algum. A cruz foi o meio pelo qual o Mestre encontrou sabiamente para derramar o amor a cada um de nós. Não poderia ter sido diferente. Ele deu a sua vida a cada um de nós. É essa lógica que Pôncio Pilatos não entendia. É essa lógica que muitas vezes nós não entendemos. É essa lógica que faz o cristianismo firme, vivo, durante 2000 anos de história, e continuará vivo apesar de toda a sociedade, muitas vezes, ir contra esse cristianismo até a segunda vinda de Cristo. O cristianismo é algo revolucionário do bom sentido. É algo que modificou a história da humanidade no sentido positivo, porque foi o Cristo que modificou. Foi o Cristo, Rei do Universo, que com a sua realeza, no sentido de servir, que modificou todas as aparências, modificou todas as bases, todas as estruturas. Um grande exemplo de Jesus Cristo, Rei do Universo, foi na quinta-feira da Paixão, quinta-feira santa, antes da Paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. O grande gesto de realeza do Cristo foi quando ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Aquilo é um sinal de rei, aquilo é um sinal de realeza. As vésperas da sua paixão, as vésperas de ser morto na cruz. Portanto, nós, como discípulos de Cristo, é muito fácil falarmos que Cristo ressuscitou, é muito fácil falarmos que somos seguidores de Cristo, quando nós temos muitas coisas, saúde, às vezes bens, é muito simples. O difícil é viver esse Cristo no nosso dia a dia durante as dificuldades. O difícil é viver o Cristo no nosso dia a dia quando o próximo está precisando da gente. É isso que Cristo quer muitas vezes de nós. É isso que Cristo nos prepara para enfrentarmos as dificuldades da vida. Todos nós carregaremos ainda, teremos muitas vezes as nossas cruzes. Claro, a vida é feita de cruzes, não é apenas a ressurreição e o Cristo glorificado, não. Devemos sempre ter a balança, sempre pesar isso. Temos na nossa vida momentos de cruzes e momentos de ressurreição. Temos momentos de alta e momentos de baixa. E devemos sempre ter a fé. A fé e a humildade seguem Cristo. Fé e humildade.
duas características também que fazem parte de todo seguidor do Cristo. A partir do momento que nós temos o Cristo como nosso Rei, devemos ter primeiro a fé e acreditar que aquele Cristo é de fato nosso Rei. Em segundo momento, a humildade de não nos colocarmos no lugar de Cristo, de não nos colocarmos no lugar de Deus, de não nos colocarmos no lugar do Criador e tirar o Criador da nossa vida. Muitas vezes, na nossa vida, na nossa sociedade, nós temos a tendência de tirar Deus da nossa vida porque atrapalha, porque a palavra de Deus é incômoda, porque a palavra de Deus muitas vezes vai contra aquilo que nós pensamos ou queremos fazer, porque nós devemos nos colocar no lugar de Deus. Isso está errado, isso é uma falta de humildade, isso é uma falta de fé. Nós devemos nos submeter à realeza de Cristo, nós devemos nos submeter à realeza desse Mestre, tendo a humildade de reconhecer que Ele sim tem palavras de vida eterna, nós não. Nenhum ser humano que passou nesse mundo até hoje teve palavras de vida eterna, apenas o Cristo teve palavras de vida eterna. Portanto, fé e humildade são características do discípulo de Jesus Cristo. A fé em acreditar nesse Cristo e a humildade de se colocar em submissão à sua palavra, aos seus ensinamentos, àquilo que Ele nos ensina. E a primeira leitura e a segunda leitura de hoje, ambas as leituras vêm falar de Apocalipse. A primeira leitura vem tirada do profeta Daniel. A profecia de Daniel é uma profecia escrita no linguajar apocalíptico. E a segunda leitura, Apocalipse de São João. Ambas têm o mesmo pano de fundo, a esperança. Ambas vêm trazer a esperança dentro de um contexto diferente. Primeira leitura, a esperança de um povo submetido a invasões estrangeiras, no caso, o povo judeu submetido à invasão do povo grego, e o povo estava tendo a sua religião destruída. E Daniel escreve um linguajar apocalíptico, no sentido de um linguajar mais difícil para os gregos entenderem, mais fácil para que o seu público pudesse entender. Escreve dando esperança para aquele povo, que o Filho do Homem haverá de vir um dia para salvar todo aquele povo. E depois o Apocalipse de São João, também uma esperança um pouco diferente, já falando da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a parousia. Esperança é essa que deve encher nossos corações. Esperança é essa que deve sempre encher a vida de todo cristão. A vida de todo cristão deve se pautar, como eu havia dito, na fé, na humildade e também na esperança. Esperar no Senhor. É muito triste uma vida sem esperança. Dante Alighieri, o pai da língua italiana, quando escreveu sua Divina Comédia, quando descreveu a entrada do inferno, ele descreveu em cima: a partir daqui deixar para trás tudo aquilo que for resquício de esperança. Ou seja, o inferno nada mais é do que uma situação de vida sem esperança. E o paraíso, por sua vez, é o contrário. É uma situação de vida cheia de esperança. Nós podemos fazer o paraíso começar aqui nessa terra, desde que nós tenhamos muita esperança. A esperança nesse Deus Rei, a esperança nesse Deus Criador, nesse Deus Jesus Cristo, que encerra esse ano litúrgico com chaves de ouro e começa a partir do domingo que vem o Advento, em preparação ao Natal. É esse mesmo Deus que veio, que vem e que virá. Portanto, hoje nós celebramos uma missa de uma celebração de sétimo dia, pessoas que faleceram na fé, pessoas que deixaram nessa vida a sua marca, os seus vizinhos, enfim, devemos ter esperança na ressurreição dessas pessoas. A partir do momento que as pessoas morrem na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do momento que nós passamos nessa vida, fazendo bem, procurando seguir Cristo, nós estamos no caminho do Senhor. E só nos resta outro caminho a não ser acreditar. Acreditar nesse Rei. Acreditar nesse Rei que deixou essa palavra de vida eterna. Acreditar nesse Rei que foi coroado, não uma coroa de espinhos aqui na terra, que de fato ele foi, mas foi coroado com a glória de Deus. A mesma glória que nós devemos seguir, desde que nós tenhamos a fé alimentada pela oração, a humildade, como Nossa Senhora teve, a humildade da Virgem Maria, que disse sim, sem nada entender, mas disse sim ao anjo, disse sim a Deus, e foi mãe do Criador, por isso que também ela é tida como Nossa Senhora, Rainha do Universo, Rainha da Paz também. Por quê? Porque Nossa Senhora é mãe do Rei do Universo. E também nós devemos ter, além de tudo, a esperança. A esperança que se encerra nesse ano litúrgico, e também deve ser renovada no ano litúrgico que se aproxima do Advento. Portanto, fé, humildade de se colocar à disposição do próximo, ou seja, de realeza, e também
a esperança de acreditar que dias melhores virão, basta nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos de Cristo, tudo isso fazem parte da vida cristã. Tudo isso fazem parte da vida de todo ser humano que segue o Cristo. E a partir desse momento, a partir dessa semana, nós tenhamos uma semana profícua, uma semana que nós possamos fazer um exame de consciência de como está a nossa relação com Deus, como está a nossa relação com o próximo, para encerrar esse ano litúrgico e começar um ano litúrgico melhor do que esse ano litúrgico se encerra. Um ano litúrgico mais comprometidos, um ano litúrgico mais cadenciados na vida da igreja, mais cadenciados na fé, na esperança e também na caridade, ou seja, no amor. Exatamente aquilo que o Cristo derramou a cada um de nós. O amor no sentido de caridade, de fazer o bem ao próximo, aqueles que mais necessitam. Que Deus possa ser de fato o nosso bem, que Deus possa ser de fato aquele que guia a nossa vida, que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo possam entrar no nosso coração e a partir desse momento possam produzir muitos frutos, a partir desse momento possam produzir muitas coisas boas, muitas coisas profícuas e que nós possamos de fato seguir o nosso bem com muita humildade e com muita alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.